Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Hoje, além da nossa amiga e parceira aqui do canal, Lindy Barbosinha, a gente também está com um super convidado, o professor Alessandro Confraria Cognitiva. Os links estão aqui, os links dos canais deles, né, estão aqui na descrição do vídeo da live, tá, galera? E assim, vamos debater o tema que muitos pedem, né, do Jesus histórico, né, o que é que a gente tem, como é que é essa questão desse Jesus histórico, né? Então, nada melhor do que trazer o professor Alessandro, que é um especialista nessa área, né, que é uma pessoa que já desenvolve realmente uma pesquisa nessa área, um estudo, autor de livros, né? Inclusive, ó, tô com um livro aqui dele, Hermenêutica, né? Bíblica, filosófica e jurídica. Maravilhoso o livro do professor. Já tem um tempinho que eu comprei, só que é um livro complexo, viu? É um livro complexo, tem que estudar mesmo, não é aquela leitura que você faz, lendo. Não, é lendo, anotando, né? Caderninho do lado. É um livro bem complexo, tá, pessoal? Ele tem vários livros, né? Tem um Como Surgiu Jesus também. É o próximo que eu vou comprar, Como Surgiu Jesus. Então, o professor tem vários livros, né? Vocês entrem em contato com ele no site dele ou diretamente em contato com ele, né, para adquirir. Eu vou adquirir também o Como Surgiu Jesus. Para quem gosta desses estudos, é essencial esse tipo de leitura, tá? Porque você aprende realmente como é que é o método direitinho de pesquisar, para trilhar aquele caminho realmente das comprovações, da exegese, uma interpretação crítica correta, né? Então, assim, é bem interessante esse livro, tá? Não deixem de adquirir com o professor, hein? Professor, boa noite. Se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Minha queridíssima arqueóloga, a quem eu sou super fã, não é demagogia, admiro bastante o seu trabalho, não apenas pelo conteúdo, pela ciência que você tanto ama, mas pela ética profissional com que você divulga o seu trabalho, e fica muito mais fácil quando você tem outra figuraça do seu lado, que é a Lindy, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu sinto um tanto a falta dela às vezes, porque ela também tem outras atividades, então se dedica muito pouco, às vezes, à produção do conteúdo. Um canal que eu também tenho divulgado, inclusive nos meus vídeos e lives, quem entrar ali vai ver que eu tenho 9 canais exclusivos e eu tenho procurado divulgar. Primeiro, não porque existe uma afinidade, vamos dizer, pessoal. O que existe na verdade, o reconhecimento do profissionalismo de vocês como pesquisadoras, independente da área de atuação de cada uma. Eu sempre digo que nós não estamos aqui para destruir a fé de ninguém, nem desrespeitar a religião, o credo de ninguém. Estamos aqui porque temos uma missão, um compromisso. Estudamos porque acreditamos que o conhecimento ele é libertador, e ainda mais quando ele é feito com responsabilidade. E é isso que eu vejo, tanto em você quanto na Lindy. Admiro muito o Arinaldo, que está aí também adentrando ao debate acadêmico, né? E outra coisa que eu também posso destacar aqui, diante do que eu tenho assistido do trabalho de vocês, né, é o quanto vocês são bem, vou dizer assim, equilibradas em relação às críticas, né, que sofrem. Eu até digo para minha esposa, coitada, se eu não posso fazer parte do grupo delas, porque senão elas vão perder os inscritos. Porque eu chuto balde, né? Eu chuto balde, mas talvez seja por causa do nicho que hoje eu me propus no meu canal oficial. Já no canal Confraria, né, eu digo que vocês têm 2 professores, né? Um do Confraria, que quando vocês assistem, vocês falam, isso aí não é aquele desgraçado linguarudo, fofoqueiro, né, aquele fofarrão lá do oficial, não. Então, eu procuro manter, na verdade, separar, né? Eu procuro separar. Então, hoje eu estou aqui, eu estou até me sentindo meio desconfortado, né? Vocês falaram perguntas, eu estou aqui para ser sabatinado, é isso? Nada, professor. São perguntas que com certeza você vai dar uma aula aqui, um show. Qual o lastro de Jesus histórico, se nem Paulo afirma um Jesus histórico? Cadê Nazaré no século I?
realmente. Paulo, um dos principais apologistas do Cristo da fé, realmente existiu. O professor quer responder logo ou a gente deixa ao longo da live? Érica, na verdade, essa pergunta feita pelo Ricardo Queiroz, muito obrigado, Ricardo, tenho uma grande admiração por você também, ele sempre levanta questões muito importantes dentro do debate, não só do Jesus histórico. Porque a pergunta dele, por si só, ela refuta 2 comentários feitos neste momento no chat. 2 comentários. Um do Tuca Akai, onde ele diz que Bart Ehrman, um estudioso do Novo Testamento, traz, entre aspas, a afirmação de que Jesus existiu é apoiada por evidências históricas mais sólidas do que qualquer outra pessoa da antiguidade. Eu quero dizer para ele que Ehrman já está refutado aqui, ó. Ela está refutada aqui. Ehrman, inclusive, não é um erudito respeitado no que diz respeito ao Jesus histórico para uma ala da academia historicista. Ehrman é um dos mais fracos, porque ele dialoga somente com religiões comparadas. O que ele fez foi aproveitar o debate caloroso do Jesus histórico e produzir 2 obras em sequência, numa tautologia, repetindo apenas a pesquisa do Jesus histórico e reafirmando o que outros pesquisadores já reafirmavam. No seu primeiro livro, Como Jesus se tornou Deus, e depois no Jesus existiu. Então, na verdade, o livro do Ehrman é um livro popular. O Ehrman não aplica nenhum critério científico para defender Jesus, ele repete. Isso chama-se uma produção tautológica e ad hoc. Ou seja, é quando você repete aquilo que outros acadêmicos repetiram, sem propriamente levantar uma hipótese, uma teoria ou uma tese propriamente. Depois, a pessoa que entrou citou um outro escritor. Isso, por si só, mostra que o Ricardo Queiroz está no caminho, né? O Tucacai disse assim, N.T. Wright, um grande autor, admiro muito, tenho a obra dele aqui também, não uma, tenho várias, diz, é um importante estudioso do Novo Testamento. Isso aí quem citou até retirou, porque é justamente assim que alguns repetem, Érica, a narrativa de Jesus histórico. É justamente nisso aí, ó. N.T. Wright, um importante estudioso do Novo Testamento. Aí colocam esse texto aí, que você vai ver entre aspas aí, como se isso validasse a hipótese de um Jesus histórico. Aí, abre aspas, não conheço nenhum historiador sério que duvide da existência de Jesus. Pelo contrário, não são sérios. Porque se fossem sérios, aplicavam critérios metodológicos, entendendo que há uma diferença entre apologia e ofício de historiador. Porque quando a documentação, que é o elemento principal para a pesquisa do Jesus histórico, se demonstra inconfiável, com aberrantes lacunas, como os mesmos acadêmicos reconhecem, ok? Quando a própria documentação não é passada por uma taxonomia, que é um princípio de qualificação, logo, você não pode sustentar a prioristicamente que uma figura existiu sem que o próprio documento por si revele, e sem contar que a Bíblia, o Novo Testamento do qual é uma fonte documental do Jesus histórico, supostamente, é uma produção de fé, de comunidades. Ela já é tendenciosamente um documento inconfiável, como o quê? Como fundamento para o Jesus histórico. Então, o primeiro ponto é, N.T. Wright, ele errou muito. Eu respeito o N.T. Wright, o professor Rafael, inclusive é um admirador do N.T. Wright, mas veja, primeiro, o que é um acadêmico sério? Um acadêmico sério é um acadêmico que, primeiro, ele baseia o seu trabalho em uma pesquisa metodológica, científica, com critérios válidos e falseáveis. E aí, eu trago o segundo autor, deixa eu me pegar aqui, hoje está cheio de livro para eu mostrar, que é esse aqui, ó, esse autor aqui, ó, Karl Popper, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, o Jesus histórico nunca passou por um teste falseável. Significa, não há nem a possibilidade de se falar em busca de verossimilhança por uma razão. Qual é a razão, Érica? Qual é a razão, Lindy? A razão pela qual a pesquisa já se inicia com uma afirmação a priori. A pesquisa já se inicia com uma afirmação a priori. Ou seja, ninguém
objetivou buscar comprovar que Jesus existiu. A afirmação parte de um Jesus bíblico para poder, então, dizer que vão reconstruir um tal Jesus, que não é, na verdade, o Jesus, entende, que de fato está no texto. Eles rompem camadas com alguns critérios que foram aventados, como de similaridade, constrangimento, entende? Outras hipóteses que são, evidentemente, até hoje repetida por alguns, como a hipótese das fontes independentes. Logo, próprias hipóteses e critérios levantados por eles são contraditórios, como, por exemplo, a pergunta do nosso amigo Ricardo, para voltar para vocês. Quando ele pergunta, e Paulo, os mesmos acadêmicos que dizem que existem memórias, algo mnemônico sobre Jesus, são os mesmos que dizem que Paulo não é base para atestar o Jesus histórico. E eu cito aqui doutor André Chevitarese e cito a própria doutora Juliana Cavalcante. Antes, Paulo era uma base para o Jesus histórico. Como as próprias cartas paulinas foram diminuindo em número de autoria, porque antes eram 13, aí depois passou para 12, depois para 11, 10, 9, 8, contagem regressiva. Hoje nem Colossense é atribuído a Paulo. Supostamente, dizem que é a mais antiga, mas é de alguém que não se sabe quem. Portanto, veja, nem o tal Paulo, não há nada em Paulo sobre um Jesus histórico. Pelo contrário, o Jesus em que Paulo se ocupa, ele já diz logo, é um Cristo ressurreto, e ele diz, se não é em vão a pregação, o Jesus de Paulo é mais místico do que tudo. E aqui eu trago quem? Eu trago um outro autor do século XX, que foi crítico da pesquisa do Jesus histórico. Ele escreveu uma obra intitulada A Busca do Jesus Histórico, chama-se Albert Schweitzer. Ele escreveu o seu livro no ano de 1906, criticando todas as pesquisas, e no final ele disse, o Jesus histórico nada mais é do que uma imaginação fértil e uma ficção da modernidade. Então não sou eu quem está falando. Portanto, eu digo, honesto não é o Bart Ehrman. Honesto é quem diz que historiador sério jamais diz que Jesus não existiu. Pelo contrário, um historiador sério, o máximo que ele poderá dizer é, não podemos provar que Jesus tenha existido. Isso e, portanto, volta-se Jesus para o campo da fé. Se alguns acreditarem que ele existiu, ok, apenas perspectiva e fé. Mas afirmar sem base alguma, e aí, eu cito também, este autor aqui, ó, que é um defensor do Jesus histórico. Qual é o nome dele, professor? Richard Rosley. Escreveu este livro e Jesus o Império. O que o Richard Rosley fala no seu livro? Página de número 16 desta obra aqui, Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares do Tempo de Jesus. Ele diz que a pesquisa do Jesus histórico não pode se basear nos evangelhos, porque são inconfiáveis e não são fontes primárias. Aí sabe quem ele chama de fontes primárias, Lindy? Sabe quem ele chama de fontes primárias? Érica, tá preparada? Ele vai chamar Flávio Joséfo de fonte primária. Só tem um problema. Só tem um problema. Vamos ler o que ele diz sobre o próprio Flávio Joséfo como fonte primária? Lerei aqui. Olha aqui. Eu gosto quando a live começa assim, gente quente, com essas perguntas de gente que fica repetindo tagarelice de academia porque tem título de doutor. Eu gosto dessa gente. Olha aqui, ó, página de número 16 desse livro aqui. Ó, porque aqui, isso é acadêmico sério. É um acadêmico que mostra a fonte e que não é nenhuma fonte contrária. É a fonte produzida por eles mesmos. Olha aqui, lerei. Olha bem. Vamos lá. Ao mesmo tempo, esta pesquisa tem proposta, sempre que possível, apresentar as fontes primárias, apesar do fato de serem principalmente do problemático Flávio Joséfo. Isso aqui já invalidou o princípio taxonômico, que diz o seguinte, e aí, reúna os melhores historiadores para um debate comigo, eu estou esperando o Chevita até hoje. E aí vamos ler Mark Bloch, vamos ler o Jacques Legoff e vamos ver o que eles dizem sobre os critérios metodológicos da historiografia. E eu repito, o Jesus histórico não passa absolutamente em nenhum critério. Volto para vocês.